Tocar no nosso coração, vem encher de discernimento, que vocês vão trabalhar junto comigo. Peça a Deus uma palavra para você. Peça para Deus falar com você através do servo dele. Porque Deus fala através da palavra, fala através do servo dele, amém? Somente a irmã Adriana, então, dá para Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Estamos prepararmos pelo varão que vai pronunciar a Deus, amém? Estendemos nossas mãos ao céu do Senhor e oremos. Senhor Deus e eterno Pai, uma vez mais em Tua presença, Senhor, estamos aqui, Senhor, carentes da Tua palavra, Senhor, precisando ainda mais de Ti, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor, usa tremendamente, Senhor, a vida do nosso querido obreiro Alex, Senhor. Vem usar ele, Senhor, para que ele diminua cada vez mais e não venha crescer, Senhor. Fala aos nossos corações através da boca dele, Senhor. Usa ele, Senhor, como uma ferramenta nas Tuas mãos, Senhor, pois Tu és poderoso e fiel para fazer tal coisa, Senhor. Assim nós cremos, Senhor, que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Senhor. Fala, Senhor, segundo a Tua vontade, não o que queremos ouvir, Senhor, mas o que precisamos ouvir, Senhor. Exorta-nos, Senhor, se for preciso, Senhor. Fala, Pai, segundo a Tua vontade na vida do nosso querido irmão Alex nessa noite, Senhor. E quem fez essa oração diz amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória seja o nome do Senhor. A paz do Senhor para todos, amém? Amém. Coisa boa estar mais uma vez na presença do nosso Jesus Cristo, Amém. que vive e reina para todos sempre, amém. Estou, queridos irmãos, com o coração pequenino diante do Senhor e saber tão grande é a responsabilidade de trazer uma mensagem que marca nossas vidas. O Espírito Santo está aqui esta noite. Amém. Hoje, nesta noite, eu creio que hoje haverá um grande embate entre a caravana da vida e a caravana da morte. Hoje haverá um encontro, um confronto entre a luz e as trevas. Esta noite, a luz do Senhor vai resplandecer sobre as terras de Zebulon. Amém. Esta noite, se você se encontra em trevas, eu te digo algo. A luz vai invadir a tua casa. Louvado seja o nome do Espírito Santo. Já entoado vários hinos que dá mais ênfase à pregação desta noite. Pregação esta que muda as vidas. Homem nenhum tem o poder de transformar a vida de ninguém. Mas a palavra de Jesus Cristo, ela muda e ela transforma. Amados e queridos, esta noite, há um mover espiritual tremendo. Esta noite eu quero profetizar que as cadeias vão ser abaladas semelhante a quando se encontrava Paulo em Silas. Nada desta noite vai te prender. Porque o libertador da tua vida ainda reina. O libertador desta nação se coloca ainda de pé. Oh, Espírito Santo, já na tua presença, Santo Espírito, eu já te dou graças, Senhor, por me conceder esta oportunidade de falar, Senhor, do teu amor, Senhor. Esta mão, Senhor, que constrange o coração de qualquer ser humano. Ó Espírito Santo, eu te peço por tua graça, por tua misericórdia. Senhor, unja a minha vida neste momento, Senhor, para que eu possa, Deus, extrair a mensagem, Senhor, que vem do teu coração, meu Deus, deste teu povo. Senhor, nos despede, Senhor, assim como os discípulos, Senhor, saíram, Senhor, fervorosos na fé. Em nome de Jesus Cristo, ó Espírito Santo. Eu creio que o amor de Deus vai nos invadir esta noite. Amém. Não é do meu costume colocar título em mensagem, mas dá um tema, ao sentar ali o Senhor, Ele deu o tema para a mensagem. Ele diz assim, o tema da mensagem de hoje:
desta noite de Santa Ceia, deste dia marcado na eternidade, marca do primeiro amor. A mensagem desta noite, a marca do primeiro amor. Ele não quer aqui nunca vivenciou um grande amor de sua vida. Quem aqui já pediu prova de amor? O amor é algo que Deus criou. O amor é algo profundo, que não se explica, mas se sente. Amém. E eu vejo a inspiração nas Escrituras Sagradas, que Deus, Ele é um Deus amoroso em toda a sua eternidade. Sabemos quando estamos amando, a primeira coisa que fazemos, pastor, é escrever, é inspirar, tentar colocar no papel o que estamos sentindo. E eu vejo Deus, Criador do céu e da terra, escrever a maior carta de amor. Na Bíblia tem. A maior carta de amor manifesta e concreta se encontra no livro de um homem que não conheceu, mas deu todas as características de como seria este amor que veio em terra. Amor este que foi provado, amor este que foi manifesto, amor este que prevaleceu até os dias. É impossível, pastor, falar de amor e não falar de Jesus Cristo. É impossível falar de compreensão sem apenas pegar a primeira letra de Jesus. Ele é a fonte de toda inspiração. Jesus Cristo, ele é a fonte de toda a sabedoria. E Ele é a fonte de todo o amor. É por isso que você está aqui esta noite. É por conta deste amor, que te amou de uma tal forma que você mesmo não compreende. Porque amor não se compreende, amor vive-se. Amor não é para ser questionado, amor é para receber. E diz a palavra do Senhor que Ele se entregou pelo amor. Podemos abrir a nossa vida esta noite na maior carta escrita por um homem, trazendo revelações de como seria o amor da nossa vida. Quem tem um amor na sua vida? Eu tenho um. Eu tenho um grande amor na minha vida, que vai ser apresentado esta noite, não são em palavras. Está escrito aqui em Isaías 53. Esta poderosa, meus irmãos. Eu creio que o Espírito Santo vai falar contigo. Assim como Ele convocou Abraão, assim neste louvor que foi missionário, o Senhor te convoca esta noite para amar e ser amado. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. 53 de Isaías, profeta messiânico, que não chegou a ver este amor, mas inspirado pela fonte do amor que é o Espírito Santo. 53 de verso 1, vamos ler esta noite. A partir do capítulo 53 do verso 1, uma leitura que nós iremos parar para entender um pouco. Ele diz assim: quem creu em vossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência e nem formosura, olhando, mas nenhum deles, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, ao mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como quem os homens esconderam o rosto, era desprezado, dele não fizemos caso. Certamente Ele tomou sobre si
as nossas enfermidades, as nossas dores, e levou sobre si. E nos reputamos por aflitos, feridos de Deus, oprimidos, mas Ele foi transpassado por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelha, cada um se desviava pelo caminho que queria, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os tosqueadores. Ele não abriu a boca por juízo. O opressor foi arrebatado da sua linhagem, quem dele cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do seu povo. Queridos, quando paramos para meditar nestas palavras, falta fôlego, falta expressar mais profundo do que é ser moído, do que é ser transpassado pela culpa que ele não tinha, pela culpa que ele não foi o genitor, mas veio desviado. Que ele, como bom pastor, nos arrebanhou como ovelhas. Ele diz que agora éramos como ovelha desgarrada, mas havia um propósito sobre as nossas vidas. O sacrifício, o que é sacrifício que tantas pessoas falam? O que é o sacrifício da cruz do Calvário? Que muitos não entendem. Mas sacrifício é a oferta solene de uma vida. O inocente, a vida e morrer de viado. E um sacrifício único. Os cananeus antigamente, eles acreditavam na fúria dos deuses, que para nós conhecemos como os demônios, para que a ira fosse diminuída e não caísse sobre este povo. Os cananeus simplesmente sacrificavam as suas crianças, símbolo da maior oferta perfeita, de um inocente morrer por uma culpa. E veja que o Senhor Jesus Cristo, Ele foi o verdadeiro sacrifício. Glória a Deus. Para aplacar, para diminuir a ira que estava sobre a nossa vida. Jesus Cristo, Ele foi quem apaziguou a guerra que estava sobre as nossas vidas. Foi Ele que interviu sobre a história humana. Que ser poderoso é este, que desceu do seu sublime trono para tentar compreender a raça humana. Ele diz a palavra do Senhor, que como terra seca, pastor, sem aparência, sem formosura. Por que terra seca? Porque a terra, neste tempo de Isaías, estava distante de Deus. Sabe quando é que a terra passa por momentos de assolações? É quando a nação se distancia de Deus. Estamos passando por uma seca espiritual. Estamos passando por um processo onde jovens estão morrendo muito mais cedo. Estamos passando por um processo onde as crianças, pastor, estão conhecendo o mundo da promiscuidade.
instantaneamente. Mas diz a palavra do Senhor que uma raiz desceu sobre esta terra para fazer algo que mata a sede, para desarrancar, estranhar toda a força demoníaca, toda a força de Satanás que estava sobre a nossa vida. Ai de mim, Senhor Jesus Cristo. Ai de nossas vidas, se não fosse o Espírito Santo, Gilead, já teríamos partido faz tempo, mas por conta deste sacrifício, estamos aqui esta noite, e o Cordeiro de Deus, ele vive. O Senhor Jesus, ele foi levado ao matador, ao lugar de sacrifício, ao lugar onde não poderia correr. Está aqui o primeiro exemplo. De maneira nenhuma nós podemos desistir, porque o nosso mestre disse da seguinte forma: eu vou até o fim. Jesus Cristo falou ao seu discípulo: eu vou até o fim. Porque é necessário que esta geração receba a expressão genuína. E o que é aspergir? Ele aspergiu, e aspergir significa espalhar o líquido de forma semelhante a uma chuva. Terra seca necessita de chuva. Veja o próprio Deus, Criador do céu e da terra, olha para a humanidade e vê a sequidão espiritual. E diz a palavra do Senhor que o grande e eterno olha para o céu e diz: quem eu enviarei? Quem é que eu vou mandar para apaziguar, para que estabeleça a minha vontade? Quem? E como um filho obediente que traz sempre orgulho ao coração do Pai, Jesus disse: eu vou. Aleluia. Vou renunciar a toda a minha glória. Vou renunciar ao trono que me é dado por direito, para descer como chuva. Aonde não se encontra chuva, pastor, encontra-se morte. A Paraíba está passando por um momento de escassez, que muita gente pensa que é carnal ou natural, ou pensa que é, aliás, uma catástrofe natural. É não, é repercussão do reino espiritual sobre a terra. Porque diz a palavra: aquilo que é ligado na terra reflete no reino do céu, aquilo que é ligado no céu reflete no reino das terras. Então a sequidão espiritual, pastor, está assolando nossos dias, mas tem água de Deus sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amor fingido se desfaz nas primeiras provas. Amor fingido, mentiroso, só de blá nas primeiras decepções da vida se desfaz. Mas amor genuíno, eu só conheço um. Eu só conheço um que amou de verdade. Aleluia. E não correu. Que diz a palavra do Senhor que me amou ainda sendo pecador, imundo, distante do Senhor, que vivia numa terra seca. Ele nos amou de verdade. Aleluia, glória a Deus. E essa noite eu trouxe de trazer as provas deste amor. Glória a Deus. Por isso que o Senhor ele marca nesse dia, pastor, dia quanto de abril? 14 de abril. Neste dia, entre março e abril, mês de Nissan, na época, no dia 14, era comemorada o dia da celebração dos pães asmos, a Páscoa ou a ceia. Nesse dia se encontra, eu acho tão incrível. Poderia ser no outro dia,
mas hoje, dia 14 de abril, foi um dia qual o Eterno desceu para cear com a humanidade. Foi um dia como este, 14 de abril. Jesus, Jesus desceu. O meu Filho Eterno manifesto andou no meio de nós. Foi neste dia. É por isso que esta noite, a corrente que está te prendendo ele, vai vir ao teu encontro. Esta noite o Espírito Santo vai pegar a gente de jeito. O Senhor vai falar através das provas. Porque quando você está namorando, o pastor diz assim: você me ama? Amo. Me deu uma prova. Pessoa faz loucura. Mas diga a você, maior loucura fez ele por nós. Ele diz, quando criança, pequenino, na sua estatura, mas poderoso em glória. Jesus Cristo faz a primeira aspersão sobre a humanidade. Primeiro contato entre o sangue do Todo-Poderoso da terra foi quando ele foi apresentado aos sacerdotes da época. E como falou bastante à noite, como a aliança de Abraão que foi feita, havia um pacto que todo homem haveria de ser circuncidado, como uma aliança de santidade para Deus. Enquanto muitos se constituíam, o povo de Israel se guardava. Então houve esta aliança espiritual. E Jesus Cristo, primeiro derramado de sangue foi na terra, foi no prepúcio. Vamos a ênfase às escrituras, porque ele disse: João, é necessário que se cumpra ao pé da letra toda a palavra que Deus falou. E Jesus Cristo traz a pureza. Esta geração, pastor, é uma das gerações que mais se prostitui. A prostituição está expressa à torta e à direita. Da onde você olha, você vê a carnalidade tomar posse. Você vê a prostituição reinando, sendo glorificada, sendo alimentada. Passeada e mais passeada. Mas eu quero te dizer um negócio: quem tem aliança com o Senhor é circuncidado, é separado, não se pega a prostituição. Porque Jesus Cristo sabia que este pecado era sério. Por isso ele derramou inocente o primeiro gota de sangue na terra. Usaram uma faca de perneleira sangraram nosso Senhor para te trazer esta noite a este lugar. Eu, Giriaço, arrancou todo espírito que estava sobre a nossa carne, que nos levava a se prostituir. Se não fosse o Senhor dando livramento, pastor, a nós, o que seria a gente no tempo da loucura se acarretasse uma doença que viesse sobre esta área? É a geração que conheceu esta doença, que se proliferou através da prostituição. E Jesus Cristo, ele rompeu. Quando fala-se de cortar, fala-se também de separar. Quem é que nunca separou um pé de galinha? Quem é que nunca cortou uma asa e disse: aqui não presta, eu não gosto disso? Então veja que o Senhor estava falando para a geração de Israel: prostituição, não. Eu quero santidade sobre o meu povo. Ele vem trazer tudo de volta, Juliano. Amém. O Espírito Santo esta noite vai te dar tudo de volta. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Queridos, o sacrifício de Jesus foi o que mais o homem conseguiu expressar a sua brutalidade contra outro ser. Há uma fúria dentro do coração do homem, pastor.
que nós mesmos não conhecemos. Nós se espantamos quando vemos a violência e diz como é capaz do ser humano fazer isso com o outro. Então, quando pegaram Jesus Cristo, o homem mostrou realmente que ele era sem Deus, sem a direção de Deus. Eu quero te dizer esta noite que você, sem o direito e sem a regência do Espírito Santo, você se torna um monstro. Você se torna uma monstra que os demônios, em vez de te levar para a bênção, ele te aprofunda cada vez mais na condenação. Jesus Cristo, se ele quisesse condenar a gente, ele tinha deixado do mesmo jeito. Mas ele disse, não. O amor que está em mim é maior do que o amor de uma mãe. O amor que está em mim, de Soberajane, que o Senhor da Glória concede, é maior do que uma da namorada de um esposo, uma esposa, que pode a qualquer momento te trair, mas Jesus Cristo não. E um ser humano que Jesus Cristo traiu ou virou as costas. Me mostre um que ele disse, não, eu acredito em você, apesar de você ser prostituta, não peque mais, que tome uma oportunidade, eu acredito sendo o Criador do céu da terra na tua vida. Eu mesmo vou trabalhar contigo para te dar regeneração perfeita. Que me segura no momento mais de fraqueza. É por isso que o seu sangue é vitamina pura. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Na circuncisão, para livrar o homem da prostituição, ele não colocou barreira. Ele falou, eu sou o cordeiro que tira todo mundo. Pecado do mundo, e pecado não é só um. Mas Jesus Cristo estava falando que ele estava englobando todas as áreas que o homem peca contra Deus. Existem várias áreas. Mas Jesus Cristo está aprovando a brecha dessa. O homem carnal, ele está aprovando a brecha. E diz, olha, Pedro, Tiago, João, eu consegui, vocês também vão conseguir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E não para. Que depois disso, Jesus Cristo, já homem, ele começa a entender, pastor, o seu sacrifício, que era necessário morrer por todo o mundo. As orações vieram sobre a vida deste homem de uma tal forma, pastor, que como pregador vamos explicar, o nosso coração treme. E treme qual tão grande sofrimento ele passou. Os médicos falam que quando a pessoa está num período de uma angústia muito profunda, eles conseguem romper dentro da sua pele os vasos sanguíneos. Por conta da angústia que é profunda, então uma pessoa pode chegar ao ponto de derramar sangue através do seu suor. Os médicos cada vez mais se impressionam com a pregação da palavra do Senhor. Toda vez que o médico começa a questionar a Deus, mas Deus se manifesta dizendo, eu sou o Deus da verdade. Seja o nome de Jesus Cristo. Então é comprovado que Jesus Cristo suou a gota de sangue que caiu sobre o jardim do Getsemane. Porque tudo começa num jardim foi feito. Foi lá onde o diabo instituiu o homem de seu projeto para se transformar em ruína. Mas o bom Paulo dizia, eu sou um bom construtor. E eu vou reerguer novamente o templo da casa do meu pai. E foi aí neste lugar, neste canto especial, que o Senhor Jesus Cristo começa a edificar novamente a obra. É o jardim do Senhor. Que Jesus Cristo derrama a primeira gota de sangue na terra. Angústia profunda, peso de toda a humanidade. Que nós, como seres humanos, nós somos, sentimos o preço do nosso pecado. É pequeno à vista daquele que Jesus Cristo carregou.
é miúdo. Se você pegar um pacote de macarrão e tirar um palito, pronto, este é o pecado do homem, um palito. E o resto ficou sobre as costas do nosso mestre. Compara isso, se a sua cruz é mais pesada do que a de Jesus. A de Jesus é mais. Muito mais. E como o homem disse, eu vou até o fim por tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Suor de sangue na terra, para sarar a terra de todo pecado, para trazer a restituição. O Senhor falou, eu sararei a vossa terra. Aleluia! Eu sararei a vossa terra, é promessa do Senhor. Aleluia! E não para. Continua o sofrimento. Ele foi a prova do grande amor de Deus para com nós. Ele foi um representante que sofreu, que sentiu, que foi vítima. E porque nós queremos fazer vítima de nós mesmos. Ele foi vítima de uma culpa que ele não tinha. Mas nós merecemos qualquer castigo que ele conceder nós ter. Porque somos pecadores e necessitamos do perdão do Senhor Jesus. Jesus foi preso. Oh, que coisa ruim é você ser impedido, se sentirmos imponentes, se sentirmos invalidados. Mas Jesus Cristo foi preso para ver você aqui esta noite solto, livre. Aleluia! Para você livre de todo mal. Aleluia! Glória a Deus! Pastor Afonso, quando disseram, Girato, que o nosso mestre foi esbofeteado pelo sacerdote da lei, dói o nosso coração. Quem aqui aguentaria ver sua mãe e seu pai ser esbofeteado? Qual seria a sua reação de revolta? Sim. E essa geração, pastor, esbofetia Jesus Cristo novamente, quando diz, eu vou desistir. Novamente, aqueles murros, aqueles socos que bateram na face do nosso mestre, é nós quando dizemos, eu vou desistir. É forte, pastor, que ele sofreu tudo isso para que nós estivéssemos aqui esta noite para agradecer a grande nome do Senhor Jesus. Derramou sangue e sua boca para nos livrar das palavras de malícia. Amém. Para nos livrar, pastor, da mentira que aprisiona, da murmuração. Ele disse, derramei chuva sobre esta área, Satanás. Aí tu não pode colocar mais nada, sabe por quê? Porque Jesus te disse, aonde eu mudava, o pecado hoje é um da graça. Onde existiam palavras de malícia, hoje existem palavras de vida e de morte. Oh, Espírito Santo, este é o nosso Deus. Que amor. E quer ver que realmente o vai amar até o fim. Amor tem que ser provado, Jesus. Amor tem que ser realmente passado pelo fogo. Eu quero fazer uma pergunta esta noite. Se segura aí. Coloca o cinto e nós vamos navegar nas águas do Espírito Santo esta noite. Aleluia! Eu te faço uma pergunta. Você ama Jesus Cristo? Você ama Ele de verdade? Estamos sendo provados dia após dia. Aleluia! Mas diga a você que o amor que foi implantado em nossos corações, pastor, através da irmã desse sangue, ele vai plantar. Porque a marca do primeiro amor é inesquecível. Amém. Não tem como esquecer o primeiro toque do Espírito Santo. Não tem como esquecer Missionário Xande, como
é que a mão de Deus arrancou. Não tem como esquecer. É verdade. E o que mais eu acho forte, quando fala-se do sacrifício de Jesus, é que ele foi aceitado. Açoites que romperam as duas camadas de sua pele nas costas. Mas não se tem um lugar onde dói uma pancada. Quem aqui já levou uma surra? Eu já levei várias. De fio de corda, de cipó, de cabo de vassoura. É porque era muito fraquinho. Mas Jesus Cristo trabalhou no vaso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que vocês prestem atenção no que ele recebeu da humanidade. Recebemos de Deus o amor e o perdão pelos nossos pecados. E o que é que o ser humano faz, pastor? Eu vou te mostrar uma réplica do que foi usado para assolar as costas do nosso mestre. Eu queria que vocês parassem e pensassem: será que vale a pena continuar? É apenas uma réplica do que foi utilizado nas costas do nosso mestre. Ele disse: vou suportar até o fim. Eu quero que vocês passem e vocês vão sentir que realmente as provas são concretas. Tudo isso por sua vida pode passar. Eu quero que vocês sintam o que ele sentiu por nós. Apenas uma réplica. Porque o que era utilizado na época era muito mais pior. O que nós estamos falando aqui esta noite é apenas 10% do que ele passou. O Senhor não desistiu. Você vai desistir esta noite? Você vai desistir por conta de uma porta de emprego que não se abriu? Por conta do namorado que não chegou? Meu Deus, ele foi muito mais além, pastor. Ele tirou o peso que estava sobre as nossas costas. No terreno da Umbanda fala que os demônios querem sentar sobre as costas do ser humano, tornando ele esse cavalo instrumento. Mas antes que os demônios subissem nossas costas, ele aspergiu esta área dizendo: a libertação do meu povo. Olha, Satanás, sobre o meu povo tu não vai afligir, porque eu estou sofrendo, porque a restauração já aconteceu. Glória a Deus. Foi açoitado pelo chicote conhecido como flagelo no grego. Tudo isso foi por você. Sem culpa, ele passou por isso. É impossível a gente olhar para uma carta de amor e dizer: realmente ele está expressando tudo isso. Agora só que eu não quero ver o papel escrito, eu quero ver as ações. É desse jeito. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Depois de 400 anos, ele desce como chuva para repreender o mal que estava sobre as nossas vidas. Olha, aqueles irmãos, você não consegue só. Você não consegue só, mas se você pedir a Ele, Ele está aqui esta noite presente. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Para retirar o fardo do pecado que estava sobre as nossas costas, toda maldade,
chicotearam. 40. Veja que Jesus passou 40 dias e 40 noites orando no deserto. E ele estava orando, pastor, por cada área que o diabo tenta entrar na vida do homem. 40 chibatadas foi sobre a vida dele. E ele disse: vou até o fim. Aqui estão as provas. É por isso que essa noite estamos comemorando a ressurreição. Estamos comemorando a vida. Aleluia! Tudo acontece no jardim e vai diante do povo como testemunha. Você tem sido testemunha de Cristo? Você tem dito: eu sou crente e não abro mão. E que não negou, eu sou doido por Jesus. Não tem nada que arranque este amor. E olha, Satanás, tu pode afligir a minha alma. Tu pode mostrar as minhas necessidades. Mas a maior necessidade há em mim, que é estar ao pé da cruz de Jesus Cristo. Somos falhos, mas se nós buscarmos o conselho do nosso Deus, Ele está aqui. Como o carpinteiro foi vítima das suas ferramentas, Jesus Cristo trabalhou com martelo, com prego e madeira. Tão interessante. Estas mesmas ferramentas fizeram dele a vítima. E Jesus Cristo, como rei, recebido em glória. Sabe como é que o ser humano representa as suas obras? Através das suas mãos, pastor. E diz para o Senhor que terceiro para ele uma coroa. Digna do rei. Esta foi a coroa, a réplica da que colocaram sobre a cabeça de Jesus. Eles viram na época os espinhos era de 2 polegadas. E o médico estava falando, quando uma pessoa tem uma lesão na área do couro cabeludo, tem pessoas que não resistem, morrem na hora, por conta de apenas um romper de um vaso sanguíneo. Mas Jesus Cristo suportou. Como chuva, pastor, que quando começa no para, Ele foi derramando sangue de criança até o final, até o fim, até a consumação do sacrifício. Porque não é necessário apaziguar a ira. Já pensou se essa ira viesse sobre as nossas vidas? Mas Ele tomou, está escrito. Ele abençoou sobre si o único digno que podia, o único que conseguia carregar, pastor, tudo isso, sem murmurar. Jesus. Coroa de espinhos, que simboliza a introdução do pecado à terra. No jardim do Éden não existia pecado, existia? Não. Mas diz que depois que começou o pecado, veio ao mundo, começou a aparecer os espinhos. É um símbolo da introdução do pecado à terra. E ele disse: olha, veio sobre a terra o pecado, mas eis aqui o Cordeiro, que tira todo o pecado do mundo. Então ele sobre a sua cabeça como rei, e disse: aqui esta noite eu tomo a causa. Eu levo de volta a cédula condenatória do pecado que levava a uma condenação. Ele levou de volta sobre a sua cabeça. Oh, Espírito Santo tremendo. Eu não compreendo. Por que nós somos tão duros? Por nós somos tão cegos, tirados? Ao ver as provas de Jesus Cristo, e nem sequer caiu uma lágrima, e nem sequer nós estamos necessitando, é de um coração quebrantado. Porque tudo isso aí ele passou, foi para a sua vida, meu irmão. Não é necessário a gente repetir. Quem é sensível à voz do Espírito Santo como ovelha, obedece à voz do Pai.
como carpinteiro, ele foi vítima das suas próprias ferramentas. Jesus Cristo foi pregado ao madeiro, fixado como testemunha para todas as nações, pastor. E diz que os pregos não estavam sobre as suas mãos, mas estavam sobre esta posição. Entre o osso do raio e o grau. Porque se colocassem aqui, a carne rasgaria. Mas colocaram no lugar aonde o homem sente a concentração da dor máxima. Ao meio destes ossos, tem um nervo conhecido como nervo médio. Quem aqui já levou no quadro de espírito com toca, a vontade que deve puxar. Imagine o nosso Jesus pregado sem poder se mexer, sentindo a dor maior que não pode sentir, sem nenhuma culpa, Giliato. Mas ele estava lá para demonstrar o seu amor por nós, por sua vida, meu irmão. Minha irmã, esta noite entenda por que você está aqui esta noite, não para ser apenas um espectador. O mundo não é uma novela que nós acompanhamos depois que termina, acabou. Não! Essa noite tem revelações espirituais para a tua vida. Onde está a decisão única entre a vida e a morte. Oh, Espírito Santo. Pregos. Simboliza testemunho. E ao pegar no grande da grande tribulação as duas testemunhas do Apocalipse. Essa é, pastor, as testemunhas para os incrédulos. Tomé não acreditava. E Jesus disse: olha, Tomé, troca. O teu Redentor vive, Tomé, esta noite. Derrama em nossas mãos. Derrama sangue do seu pulso para nos dar esta noite a força que toque em nossas mãos. Testemunha viva. Pregos perfuraram, símbolo da testemunha para trazer a libertação sobre as nossas mãos, para nos tirar das nossas mãos o roubo e o assassinato. Jesus cortou esta cédula. Por isso, nós não podemos fazer justiça para nossas próprias mãos, porque o nosso juiz já está diante do tribunal. Ele que vai fazer. E como martelo, todo juiz tem um martelo. E prego significa fixação. E o que ele falou é prego batido e ponto virado. Ou você segue ou não segue. Ou você vem para a luz ou continua nas trevas. Para te dar uma oportunidade. Para te dar esta chance única. Ele padeceu. Aleluia! Para que todos morram. Porque não morreu por todos. Aleluia! E eu acho mais lindo, pastor, sabe o que é? É que procurar os seus pés. Aonde, na antiga cultura, quando se tinha um escravo, pastor, a primeira coisa que se fazia para que o escravo não fugisse da servidão, colocava-se uma corrente para os pés. Satanás não queria de jeito nenhum que você saísse do lugar que você estava, nas micarãs, na monte de São João. Não! Ele queria que você permanecesse ali, como escravo. Como não tem o direito sobre a sua vida, ele queria que você permanecesse. Mas Jesus disse: não. Serei pregado ao madeiro, derramarei sangue dos meus pés, para te trazer hoje a minha casa.
aplicando os pés para não chegar à tua casa na noite de Santa Ceia. Oh Espírito Santo, o Senhor foi de encontro, Jesus, e arrancou os pés das correntes que nos prendeu ao pecado. Que tinha fogo de que mesmo ao chegar aqui a esta casa, de maneira nenhuma, foi o Espírito Santo que te trouxe. E viram que o porque as marcas do primeiro amor ainda estão acesas. E não tinha ainda sobrevive sobre essa geração a marca do primeiro amor. Porque eu estava me transformando, pastor. Eu vim aqui sem saber. Eu estava preso gravado. Olhe para mim. Reconhece algo? Jesus reconhece. E o primeiro é gravado. Oh, Espírito Santo, aleluia! A marca do primeiro amor, a primeira, depois de muito tempo, a primeira, e resistiu até hoje, porque o amor, as marcas estão sobre a nossa diz agora quando o Filho do Homem liberta verdadeiramente. O diabo fez de tudo para me arrancar. Não te vestir na oposição. É só pelo teu amor que eu estou. Eu não poderia me esquecer, Jesus, do primeiro encontro, da primeira manifestação de amor. E o diabo faz de tudo, irmão, para que a gente esqueça. Mas para a pena que tem memória. E veja que prevalece, pastor, na nossa vida a marca do primeiro amor. É o que eu gosto muito, é quando a gente forcear o Senhor Jesus Cristo nos torne a dar o coração do recém-convertido. Oh, Espírito Santo, esta noite, Senhor, que eu vejo corações se abrindo, aleluia, porque ó Deus, que nós abríssemos nosso coração, o teu coração foi vazado com a luz, é no coração, Deus, do diabo quer prender, Senhor, mas aí também o Senhor derramou sangue. É por isso que o meu coração esta noite está voltado para o teu altar. O teu sangue está sobre esta casa, sobre os soprais desta casa. É por isso que nesta noite iremos cumprir o sacrifício da Santa Ceia. Oh, Jesus. Achamos em nós, Senhor, as marcas do primeiro amor. Esta mensagem, meus amados irmãos, não se esqueça, porque Ele te marcou. Ele cravou a mensagem. Acabar a tiração. Só sai dentro do seu coração se você permitir, pastor. A mensagem de alcançar de nossas vidas se nós permitimos que o diabo arranque. Mas como prego, está aí no teu coração esta noite. Você não tem força para chegar aqui, mas o Espírito Santo
trouxe. Aproveite esta oportunidade em nome de Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Senhor, é necessário que nós busquemos com a sua sensibilidade e respeito para com as coisas de Deus, levar a sério, porque ao se passar os tempos, Abacuque falou que nós ficamos relaxados, não damos mais o devido crédito como dava no começo. Mas eu digo nossa você esta noite, o dono da casa está na casa. Oh, louvado seja o nome. A promessa dele é a chuva de graça sobre a nossa vida. Não precisa mais derramar sobre o nosso coração através da ceia, porque ele foi inundado por você. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus Cristo. Vamos dar um descanso às cadeiras. Glória a Deus. Aleluia. E a crucificação representa a união entre a terra e os céus. É na cruz. Símbolo máximo do amor manifesto. É na cruz. Quando a gente busca o perdão dos nossos pecados, é na cruz que a gente deixa muito. É na cruz que a gente busca, pastor, o perdão. E também o perdoar, diz a palavra do Senhor Jesus, que não pode se encontrar nenhuma raiz da amargura em nosso coração. Porque veja que esses mesmos que crucificaram a ele disse: Pai, tem misericórdia. Veja aqueles que o oprimiram, ele disse: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. É por isso que esta noite o Senhor está dizendo: faça o que é certo, faça o que a minha palavra está mandando fazer. Amai-vos aos outros assim como eu amei. Deus que o Senhor vai super ajudar no resto noite. Vamos sentir o amor de Deus.
Aleluia.